Era um dia comum de sábado, como todo bom judeu, reunidos no templo para rezar ao sábado de manhã, geralmente, e um dia sem trabalho. Um judeu convicto e tradicional não pode levantar uma pena no dia de sábado. E estavam lá para rezar ao Senhor. O culto judaico de sábado acontecia mais ou menos assim. Primeiro se cantavam salmos e cânticos, depois se fazia uma profissão de fé, depois se lia uma passagem do livro da Torá, e depois uma dos profetas, porque naquela época só tinham com eles o Antigo Testamento, mas nem todo completo, só os primeiros cinco livros da Bíblia, com alguns profetas. Se lia as passagens, alguém explicava as passagens para o povo, depois se fazia uma série de bênçãos. E Jesus, nesse dia, provavelmente, como os evangelistas já nos apontam, deve ter ido falar naquela sinagoga. E o que acontece? Um menino, possuído por um espírito mau, entra naquela sinagoga, fala com Jesus, diz que sabe quem ele é, e Jesus manda o espírito mau embora. Ele se debate com violência e o menino se recompõe. Essa é a cena do Evangelho, e que é muito interessante, porque nós modernos, e infelizmente, muitos de nós não acreditamos no demônio. E esse é um grande problema da sociedade, porque quanto menos nós acreditamos que o mal existe, mais ele se espalha entre nós. E nós, infelizmente, nadamos no meio do mal, e às vezes sem muita força e resistência para combatê-lo. Agora, o padre diz uma coisa a vocês que é muito importante e que está presente no Evangelho. Esse tipo de possessão demoníaca, ou como o evangelista prefere se chamar de espírito mau, o espírito impuro, porque talvez possa ser um caso de obsessão e não de possessão, nós não sabemos direito. Depois o padre explica o que significam essas coisas. Mas essa possessão, ou seja, quando alguém fica dominado por um ímpeto, um espírito mau, e ele não tem forças para se livrar dele, olha, aqui até mesmo a fala do menino foi possuída pelo mal. Esses casos são raríssimos na igreja. 99% dos casos que se apresentam como possessão demoníaca, 99%, para não dizer hoje em dia quase 100%, são histerias, problemas afetivos, problemas internos mal resolvidos. Situações de sofrimentos que se carregam desde a infância, que não foram resolvidos, e aí isso vem em histeria, em forma de histeria, e aí a pessoa parece que está possuída por um demônio. E por isso que a igreja não coloca padres exorcistas, não deixa que qualquer padre seja exorcista. Toda diocese tem um, e esse um é colocado pelo bispo, não é de qualquer forma. Filhos, presta bem atenção. Há no Evangelho algum discípulo, algum filho de Deus, cristão, que é possuído pelo demônio? Existe algum? Existe. Um. São João diz que o demônio entrou em Judas Iscariotes. E esse sim, porque nós ficamos muitas vezes preocupados com essas pessoas que gritam, babam, pulam no chão, saem correndo em cima dos bancos, enfim. E esses, muitas vezes, por serem histerias, são os mais fáceis de se resolver. Agora, situações como a de Judas, esse sim é um espírito mau que nós precisamos temer. É aquele que entra em nós, e o que Judas fez? Se sacudiu, se debateu, saiu na surdina à noite e vendeu Jesus por 30 moedas. Filhos, um cristão autêntico e de verdade só é possuído pelo mal quando ele deixa, porque Judas consentiu com o mal. Ele tinha um desequilíbrio em relação ao dinheiro, e por isso se deixou possuir pelo dinheiro, pela ganância. E esse sim é muito mais perigoso.
Padre, eu nunca vi na igreja católica ou nessas igrejas tradicionais rituais de exorcismo acontecerem dentro da igreja. Graças a Deus, que não é comum e nem deve ser comum, porque hoje você olha essas igrejas modernas, e principalmente na televisão, e alguns pastores contra o evangelho, fazendo sessões de possessão demoníaca nos filhos de Deus, nos cristãos. Olha, filho, se o padre se colocar aqui com o microfone e começar a invocar o demônio, você acha que ele não vai aparecer? Se eu começar a dizer, olha, o demônio está aqui, e não sei o que, e essas coisas todas, você acha que alguém, e pessoas fragilizadas ainda pelo seu sofrimento, não vão começar a demonstrar algum tipo de histeria? Porque não é comum. Aqui está Deus, filhos. Na igreja não é lugar de estar o mal. Quando você é um filho de Deus, e um filho de Deus autêntico, um cristão autêntico, você não é possuído pelo mal. Diz Santo Agostinho que o demônio é um cachorro acorrentado. O que significa isso? Quando é que o cachorro acorrentado te morde? Quando você chega lá perto dele, onde a corrente alcança. E esse é o problema dos filhos de Deus que compactuam com o mal, como Judas. Agora não é um problema de nós cristãos, muito pelo contrário, nós não devemos temer o mal. Não devemos temer o mal. Quantas pessoas todos os dias me perguntam, padre, o que eu vou fazer? Fizeram um trabalho de macumba para mim, fizeram não sei o que, desejaram o mal para mim. Filho, pelo amor de Deus, seja forte em relação a isso. Eu me lembro que eu era menino, cheguei na minha escola, e era um menino ainda. Cheguei na minha escola, estava a diretora e os professores lá, uma confusão. O que nós vamos fazer agora? Eu falei, gente, mas o que está acontecendo aqui? Eu escutando a situação, tinha um trabalho de macumba na porta da escola, e a professora e as diretoras falaram assim, e agora? O que nós vamos fazer? Eu não vou botar a mão nisso daí, Deus me livre. Eu era um menino, peguei uma vassoura, um saco de lixo, varri tudo aquilo lá, amarrei aquilo e joguei no lixo. Ficaram o dia inteiro sem chegar perto de mim, com medo. Pelo amor de Deus, qual dos discípulos de Jesus, dos filhos de Jesus, que chega perto dele, que vive com ele, que vem, que estão junto com ele, como nós que viemos na missa, que podemos ser atormentados por um mal? Só se nós deixarmos, ou se por uma questão de projeto de Deus, Deus quiser, o que isso é raro. Na primeira leitura o que acontece? Eles decidem não escutar a voz de Deus, o que está no Deuteronômio. Eles não querem mais escutar a voz de Deus, eu até entendo porquê. Filho, no deserto a situação era muito complicada, e os caminhos que Deus mandava aquele povo tomar eram situações complicadas, tinham que passar por muitos sofrimentos, mas Deus tinha um projeto de educação para eles. E eles não sabiam discernir o básico, que um pai e uma mãe qualquer sabe discernir, que um filho, para ser bem educado, precisa enfrentar algumas coisas na vida, e eles precisavam enfrentar para entrar na terra prometida, eles precisavam disso, mas porque temiam, porque eram medrosos, eram fracos, decidiram não escutar a voz de Deus. E aí a situação ficou tão mais complexa longe de Deus. O que eles fizeram? Pelo amor de Deus, não, nós queremos sim, manda um profeta para nós, manda alguém, nós queremos de novo escutar a voz de Deus. Deus tem piedade deles, e eles novamente recebem um profeta que guia aquele povo, que guia eles escutam a voz de Deus. Quando nós nos apartamos da voz de Deus, sim, corremos perigo, se não, nós estamos com Deus. Sabe que São Paulo, fazendo um adendo aqui, na segunda leitura de hoje, São Paulo tem uma predileção pela castidade, não é verdade? Ele diz em pelo menos 3 passagens, 2 de modo muito claro, que é para os filhos de Deus não se casarem. Ele diz, olha, é melhor que não se case. E até parece assim, e São Paulo não se casou, e aí parece assim, meu Deus do céu, parece que São Paulo é contra o casamento, ou a Bíblia é contra o casamento, e não é nada disso. Hoje na leitura de Coríntios, São Paulo novamente diz, olha, eu não quero que vocês vivam preocupados. São Paulo está dizendo que o casamento não é para qualquer um. São Paulo está dizendo que há pessoas que não nasceram para se casar. Outro dia eu escutei um vídeo do padre Fábio de Mello, padre cantor, e ele estava dizendo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim, olha, vocês já viram alguma carreata de padre passando aí na rua, dizendo assim, queremos casar, já viram?
Eu também nunca vi, nenhum. Mas entre os leigos é muito comum você escutar: ah, eu acho que padre tem que casar. Entre vocês, nós não queremos casar. E muitos desejam para nós uma coisa que nós não queremos. Quem me conhece sabe, eu não tenho tempo nem para cuidar de mim. Você imagina se eu tivesse que cuidar de uma esposa, e mais do que uma esposa, uma renca de filhos, né? Porque a igreja é contra os métodos contraceptivos, ia ter uns 10. Imagina o que eu ia fazer, meu Deus do céu. Porque quando um padre é um bom padre, ele não tem tempo. Porque a vinha, o reino de Deus, pesa sobre o trabalho dele. Não tenha dúvida disso. E há pessoas que nasceram para isso. Só que nós educamos os nossos... Toda criança que nasce, ela é educada para casar. E esse é um grande problema. Nem todos nasceram com condições para isso. E muitos nasceram para se consagrar de uma maneira especial. E nós precisamos também dar a chance dessas pessoas pensarem de uma outra forma, buscarem um outro caminho. Agora, isso não significa ser contra o casamento, muito pelo contrário. Eu só sou padre graças a um casamento. O casamento do meu pai e da minha mãe. Eu nasci, você nasceu por causa de um casamento. E ele é essencial. Mas talvez não seja para todo mundo. Talvez não é para todo mundo. Muitas vezes, nós acabamos compactuando com o mal. E o padre está falando disso, porque muitas vezes nós acabamos compactuando com ideias maldosas, que atrapalham a nossa igreja, por causa de um pensamento que vamos cultivando, e o mal vai entrando em nossa vida, e nós não vamos nem percebendo. Hoje, nós queremos pedir a graça de Deus, para viver libertos de qualquer mal. E isso é possível, quando eu me coloco sempre na presença de Deus, porque dele sempre o mal se afasta, como aconteceu com esse menino. E de nós cristãos, o mal também se afasta, quando nós permanecemos na presença de Deus. No instante de silêncio, peça a graça de Deus para viver livre de qualquer mal. Senhor Jesus, nós te pedimos que nos livre dos males que rondam, que tentam penetrar a nossa vida. O Padre vai pedir que você traga à sua memória pessoas que talvez querem te fazer o mal. Você conhece pessoas que, maldosas por natureza, querem fazer o mal a você. Ou situações, você talvez esteja discernindo situações que podem te conduzir ao mal, e você está muito tentado a ceder a essas situações. Peça a Deus que te livre disso, te livre dessas situações. Traga a sua mente agora: Senhor Jesus, liberta esse vosso povo de todo e qualquer mal, nós te pedimos.